Dando continuidade às entrevistas em homenagem ao Dia do Físico, entrevistaremos agora o professor doutor Igor Piaget. Ele é bacharel, mestre e doutor em Física pela Universidade Federal do Ceará, UFC, e atualmente é pesquisador associado da Sony Computer Science Laboratories em Roma, Itália. Professor Igor Piaget, primeiramente desejar boas-vindas e agradecer a sua disponibilidade em conceder esta entrevista tão prestimosa. O senhor é bacharel, mestre e doutor em Física, mas há alguns anos resolveu se dedicar ao estudo da ciência das cidades. O senhor poderia nos relatar como percebe a física e como ela o levou a estudar sistemas urbanos? Então eu vou contar mais ou menos aqui um pouco de como que eu acabei indo por esse caminho, não é? de estudar cidades. A verdade é que estudar cidades e mobilidade, né, foi uma consequência um pouco aleatória da vida, né? Essas coisas são um pouco imprevisíveis. Por mais que você tenha um certo cone de visão de que você, ok, eu gosto de física, então eu faço uma faculdade de física. Mas física é muito ampla, então vai ter vários pequenos assuntos dentro dela. E você tem algum interesse especificamente sobre algum deles. Mas você é um estudante, obviamente você não conhece toda a literatura, você não conhece tudo que é feito. E então você vai navegando nesse caminho um pouco você vai navegando um pouco nesse caminho aleatório, né, que você não sabe muito bem o que vai vir a seguida. E você vai aprendendo com outras pessoas, e você tem o seu mentor, não é? Então, como que eu fui estudar cidades foi um pouco aleatório, mas eu tinha uma coisa muito clara que eu tinha vontade de estudar, porque eu gostava, era um interesse natural meu, eu gostava de estudar ciências, dados relacionados Desculpa, eu gostava um pouco mais de estudar coisas mais relacionadas a humanidades. Apesar de eu gostar muito de física e matemática, eu tinha um interesse natural por isso. Então eu vou contar só um pouco aqui, muito rápido, breve, se eu estiver demorando muito, vocês podem me interromper e tal. Quando eu estava fazendo bacharelado em Física na Universidade Federal do Ceará, então eu me lembro muito das aulas do professor Josué, acredito que ainda em Física 1, no meu primeiro semestre, e ele estava apresentando algumas das pesquisas que eram feitas no departamento. E uma delas foi ele apresentou um trabalho feito dentro do departamento de Física, que teve uma boa repercussão internacional. Tem vários autores desse trabalho, mas eu me recordo muito bem do nome de dois, obviamente, um deles era o Raimundo, que hoje inclusive, presidente da FUNCAP, e o outro era o professor José Soares Andrade Júnior, que acabou por ser meu orientador de doutorado. E nesse trabalho, eles estudavam a distribuição de votos em uma eleição para deputados no Brasil. E eu fiquei maravilhado com aquilo, porque eu não imaginava que alguém da física estudava esse tipo de coisa. Então, eu não sabia antes de entrar na faculdade, eu não fazia a mínima ideia. E aí eu achei aquilo fantástico e fui no fim da aula conversar com o Josué e perguntei para ele, olha, como é que eu consigo mais informações sobre isso? Então, ele me indicou ir bater na sala do Raimundo, eu me lembro de ter ido bater na sala do Raimundo, ele me recebeu muito bem, mostrou um livro muito interessante do Philip Bosch, chamado Critical Mass, e me deu alguns artigos para eu ler. Eu li e disse assim, depois você vem aqui conversar comigo. Eu li, não entendi nada, achei fantástico, não entendi nada, e nunca voltei na sala dele. Um pouco por vergonha de não ter entendido nada, mas eu que era completamente natural, porque eu era um aluno de bacharelado ainda, né? E também tinha outras coisas para fazer. Mas aquilo ficou comigo. Então, depois, eu fui
eu fui experimentar outras coisas, né? Apesar de ter tido aquela paixão inicial de à primeira vista sobre esse tipo de estudo, né, que é a aplicação de física a sistemas sociais, foi uma paixão à primeira vista, mas eu fui experimentar outras coisas. Fui fazer... fui ter uma bolsa de iniciação científica numa parte um pouco mais experimental. Então eu fui tentando várias coisas e percebendo quais são as coisas que eu gostava ou não. Tanto, que é completamente natural, cada pessoa tem os seus interesses, né? Quando estava para terminar a licenciatura, o bacharelado, desculpa, percebi que o que eu gostava mesmo era estudar um pouco de física, mais associada a sistemas sociais, e aí entrei em contato com José Soares para entrar no grupo dele e fazer o mestrado e posteriormente o doutorado com ele. Então a ideia era aplicar física a esse tipo de sistema que ele e no grupo inteiro já faziam. Então eu fiz sobre diversos problemas diferentes, não necessariamente ligados às cidades. E calhou de, em algum momento, eu começar a me concentrar um pouco mais em atacar esse tipo de problema voltado à mobilidade, voltado à dinâmica de sistemas urbanos. Mas focar na parte de sistemas urbanos e de cidades foi uma aleatoriedade um pouco da vida mesmo. Esses problemas foram aparecendo, eu acabei tendo sucesso em terminar eles e publicar eles, e eu fui focando nisso. Mas eu tenho um artigo em diversos outros assuntos, tanto um pouco mais de física, quanto também nessa área de data science, mas não necessariamente em cidades. Para terminar sobre essa primeira pergunta, e tentando me estender o mínimo de tempo possível, eu queria dar uma visão geral de por que a física é boa, não é que é boa, é natural dos físicos também buscar trabalhar com esse sistema, não é? Então, o que acontece é, quando você estuda estado sólido, né, uma das focos do estudo da física de estado sólido é você entender propriedades emergentes da matéria, né? Então, sem necessariamente você perceber a complexidade de um elemento por si só, de uma molécula por si só, a física em si não consegue resolver a equação de Schrödinger para uma molécula grande, a gente não consegue entender todas as interações, elas são muito complicadas, mas mesmo assim a gente consegue estudar o comportamento emergente porque a física consegue determinar, consegue reduzir esse aglomerado de agentes interagindo a algumas leis fundamentais que capturam essas propriedades emergentes que é do nosso interesse. Então, a física faz isso para a matéria, para o estudo da matéria. A gente faz isso também, por exemplo, quando eu estudo uma partícula em suspensão em um líquido. Então, por exemplo, ela está sofrendo ali todos os tipos de choques e navegando por cima de um líquido. A gente fala que isso é um movimento browniano. Então, eu não percebo, não consigo prever todos os tipos de choques. Então, uma das formas com que o físico faz é transformar aquilo em uma variável aleatória. Então, usar essas técnicas para estudar sistemas sociais e sistemas urbanos na verdade, um passo natural da física e está dentro de uma grande área da física chamada sistemas complexos, né? Então, eu me enquadro dentro dessa área, que eu sou um físico que trabalha com sistemas complexos, mas eu só quero defender, talvez mostrar uma área um pouco diferente para os estudantes, talvez alguns que nunca tenham ouvido, que isso é uma parte natural da física e cada vez mais vem crescendo. Por favor, nos relate sobre o período em que o senhor está como pesquisador na Itália. Quais as principais aprendizagens adquiridas e como sua formação tem contribuído para que hoje o senhor esteja vivenciando essas experiências tão engrandecedoras? Assim, minha experiência internacional já vem de muito tempo, mesmo no bacharelado.
antes de existir o Ciência Sem Fronteira, eu cheguei, tinha um programa da UFC chamado Mobilidade Acadêmica, onde você podia fazer um semestre fora, e eu fui e fiz em Coimbra, sem dinheiro nenhum, você não tinha bolsa, só ia. Então eu consegui uma bolsa lá, consegui ajuda de pessoas, de parentes e de colegas, ajuda financeira mesmo para financiar a minha passagem, porque eu não tinha dinheiro. Era bem antes do Ciência Sem Fronteira, inclusive. Daí, eu passei 6 meses estudando lá. E foi muito bom para mim. E o IFCE faz isso com diversos estudantes, né? Uma experiência única. No doutorado, eu passei 3 meses no ETH. Isso é uma colaboração que o professor José Soares da UFC tinha e continua tendo, com o Hans Hermann, apesar de que ele já não está mais lá, eu acho que só está em Fortaleza, não tenho certeza bem. Mas pronto, então eu passei 3 meses na Suíça. E aí no meio do doutorado, eu acabei por passar no concurso para o IFCE. Virei professor no IFCE e tive 2 anos em Crateús. Depois, terminando, fui para... Aí consegui uma distribuição para Caraú. Terminei meu doutorado e passei 2 anos lecionando e fazendo pesquisa, mas só com colaboração, mais com colaboração com pessoas de Fortaleza. A pesquisa é feita no mundo. A pesquisa é muito difícil você fazer uma pesquisa estando recluso. A ciência é uma atividade global, né? Então, se você quer fazer uma boa pesquisa, é importante você colaborar com pessoas de diversos países. Tá? No Brasil, isso vem melhorando cada vez mais, mas o nosso nível de internacionalização ainda tem que crescer um pouco mais por diversas barreiras geográficas, né? A gente está um pouco longe dos grandes centros, econômicas, né? É caro para as pessoas se deslocarem para o Brasil, e linguísticas, né? Todo mundo, para você poder colaborar, você acaba tendo que falar inglês. Então, um passo natural é você viajar. Então, eu percebi que era importante eu fazer um pós-doutorado. Eu conhecia o Nuno Araújo, que é professor na Universidade de Lisboa, e é meu colega, e eu havia conhecido ele quando ele ainda era pesquisador em Zurique, eu ainda era aluno de doutorado. Ele conseguiu uma posição na Universidade de Lisboa, e conversando com ele, a gente já interagia, e eu acho que a gente já tinha um projeto, já tinha uma pesquisa encaminhada juntos. Perguntei se ele podia, se ele tinha alguma vaga de pós-doutorado aberta. Acabou por se abrir uma em matéria mole, que não é necessariamente esse assunto que a gente está conversando, um assunto diferente, é em dinâmica de células, coisa bem diferente. E aí, por minha sorte, apliquei e deu tudo certo, e passei. E aí o pessoal do IFCE foi fantástico comigo, né? Eu pedi uma licença não remunerada e eu consegui o apoio tanto dos meus colegas professores quanto da direção, de todos os níveis. E nesse ponto eu só tenho a agradecer. E aí, pronto, eu me mudei para Portugal. Eu passei 3 anos lá fazendo pesquisa nessa parte de dinâmica de células. Também continuei fazendo um pouco de dinâmica de sistemas urbanos, sim. E logo depois consegui essa vaga de pesquisador aqui na Itália, já estou há 1 ano. Nesse laboratório, é um laboratório da Sony, chama-se Sony CSL. É um laboratório que você tem em Tóquio, Kyoto, Paris e agora Roma. É um laboratório novo em Roma, tem 1 ano. É um laboratório non-profit, então que a gente faz estudo de ciência teórica. Pesquisa teórica aplicada, de diversos assuntos, desde música, até linguística, até dinâmica de cidades, futuro de cidades e sustentabilidade, até agricultura. Então, a gama é muito grande. O que eu posso dizer para os estudantes é que tem várias coisas que eles, assim, o que eles precisam, não é? Para
Quais são as coisas que são importantes para você aprender para poder ter, se você deseja, almeja ter uma carreira internacional e poder viajar e poder interagir com outras pessoas, algumas coisas que são importantes. A primeira coisa mais básica que eu sempre falava também quando estava no universidade é aprender inglês. Né? Você tem que falar inglês, é muito, muito importante isso. E ter um conhecimento sólido de física. Né? Quais são as coisas que eu mais... Quais são os aprendizados que eu tive, não é? Eu posso dizer que em Portugal eu aprendi a ser um pouco mais pragmático, né? Então eu tive uma visão mais global do que é um grupo de pesquisa. Né? E lidar com estudantes. Que é uma atividade humana, não é? Então os estudantes têm as suas frustrações, seus anseios, suas necessidades, né? Suas dificuldades. Você, quando é um estudante, você está preocupado normalmente só com a sua. Quando você está colaborando com outros estudantes mais novos que você tem que se preocupar também em ser um mentor para eles. Né? Então, isso eu não sabia antes. Então, isso eu aprendi aqui, em Portugal e aqui na Itália, principalmente em Portugal. Então, perceber que alguns estudantes vão ter dificuldades em alguns momentos. Então, como ajudar eles. Aprender que também ciência não é feito só com boas ideias. Todo dia você pode ter uma boa ideia, ser super criativo e ter boas ideias. Você tem que terminar elas, né? Então, a ciência é trabalho também, é como se está numa empresa. Você tem que começar um projeto e você tem que terminar ele, né? Então, isso é uma coisa que, claro que eu já sabia, mas tive que perceber um pouco na marra e eu tive boas pessoas para me ensinarem lá em Portugal isso, né? E aqui na Itália é uma visão um pouco diferente, porque eu estou num laboratório, mas de uma empresa privada, né? Então a gente tem também foi um choque para mim perceber que existia essa oportunidade também. E você tem essa liberdade de fazer pesquisa básica, como a gente faz na universidade, mas sendo suportado por uma empresa. Tá? Isso é uma coisa, isso é um aprendizado e uma experiência diferente, mas que é super rica e que qualquer estudante do IFCE ou do Ceará, que seja, pode um dia ter também, se isso é um sonho dele. Qual a grande problemática atual envolvendo a urbanização relacionado ao desenvolvimento de uma sociedade sustentável e como a física e os físicos podem ajudar com as propostas de soluções a esses problemas? Tá, essa é uma pergunta difícil de responder porque é muito ambiciosa, né? Assim, eu não sei se é meu objetivo, né? Ou se eu sou capaz de resolver qualquer um desses problemas. Na verdade, provavelmente não, né? Mas eu posso, pelo menos, tentar apontar na direção do que eu acho que seria interessante. Do ponto de vista do que a gente faz aqui, a gente tenta atacar duas problemáticas, né? Que uma delas é desigualdades, ou seja, reduzir desigualdades, entender e caracterizar essas desigualdades, reduzir essas desigualdades, e caracterizar a acessibilidade e melhorar a acessibilidade das pessoas. Quando eu digo acessibilidade, claro, uma palavra bastante genérica, né? Tem vários níveis. Você pode pensar na acessibilidade de uma pessoa andando na rua. Esse é um problema mais de urbanismo e arquitetura, não é um problema que a gente tem as ferramentas para atacar. Eu falo de acessibilidade a recursos na cidade. Então, o que acontece na cidade? Você tem pessoas morando na cidade e isso é uma distribuição espacial de pessoas, né? Então, uma cidade é basicamente, pensando de forma bem simplista, isso. Né? Junto com essa distribuição, você tem recursos. Então, você vai ter hospitais, escolas. Né? E essas pessoas precisam navegar na malha viária aí que você tem dentro da cidade para acessar esses recursos. Então, várias perguntas aparecem desse problema. Qual é uma distribuição ótima
desses recursos para as pessoas poderem os encontrar com a melhor forma possível, né? Então, desse ponto de vista, isso já se transforma num problema matemático, né? Então, em que eu posso usar técnicas de matemática e técnicas de física para resolver esses problemas, certo? Como é que a física pode ajudar, não é? Eu acho que a física pode ajudar de várias formas, né? Vou citar aqui 2 níveis. Primeiro é caracterizar esses 2 elementos, nessas desigualdades. Então, por exemplo, quem são as pessoas que estão acessando certos tipos de escola? Qual é o extrato social delas? Né? A gente pode medir isso, né? E a gente faz isso aqui. Então, a gente mede desigualdades sociais, econômicas, de gênero. Então, você pode perceber como que a cidade se move, como que as pessoas se movem na cidade baseada nesses elementos, né? Como é que seria uma cidade melhor, né? Então, a física pode caracterizar, pensando numa palavra-chave, que é heterogeneidade. Então, isso é uma coisa que os físicos já fazem, olhar em sistemas materiais e medir se o sistema é muito homogêneo ou heterogêneo. Então, desse ponto de vista, eu posso também olhar para a cidade como um sistema heterogêneo, com desordem, que são palavras-chave que aparecem em física. E outro ponto-chave é modelagem. Então, a física pode ajudar você a compreender quais são os fatores chaves para você entender aquele sistema de um ponto de vista global. É óbvio que mobilidade é um problema super complicado. Quando é que eu decido, dado que eu moro em A, como é que eu decido que eu vou trabalhar em B? Né? Envolve diversos fatores da sua família, envolve coisas psicológicas suas, não é? Mas a gente pode entender esse sistema global, não é? E criar modelos para perceber quais são os fatores mais simples que explicam o comportamento como um todo. Então, eu posso aqui, para os estudantes que têm curiosidade, são, por exemplo, os modelos que prevê mobilidade entre duas cidades. É um modelo, um dos modelos mais usados, mais famosos, é o modelo de radiação, que é um modelo construído por físicos, né? Então, eu diria que esses são essas duas esses 2 problemas e essas 2 formas, do ponto de vista que os físicos poderiam contribuir, pelo menos dessa forma com que aqui a gente tenta abordar esse tipo de sistema. Então, caracterizar heterogeneidades, modelar, tentando reduzir o número de fatores para se transformar o sistema em um sistema tratável e conseguir perceber e prever novas propriedades. Fale um pouco sobre suas pesquisas e contribuições com respeito à ciência das cidades. Isso é sempre... Falar sobre mim é um pouco complicado nesse sentido, né? Mas eu acredito assim que os trabalhos que... Assim, eu tenho vários trabalhos que eu gosto muito, né? Que eu fiz. Eu posso citar alguns que estão relacionados a esse assunto, né? Eu tenho um trabalho... Isso eu ainda estava fazendo meu doutorado, mas foi o trabalho de um doutorado de um colega nosso da Unifor. Então, era uma colaboração entre a Unifor e a UFC, o Carlos Caminha, e junto com o Vasco e o Caio. Então, a gente estudou, em Fortaleza, a gente estudou a relação entre crimes e mobilidades. Então, esse é um trabalho interessante porque a gente conseguiu associar que tipos de crimes estavam mais associados com o fato de você ter uma população residente grande em certa região espacial da cidade de Fortaleza, ou você ter uma população flutuante, que é basicamente o número de pessoas que passam por aquela região todos os dias, né? Então, a gente observou que, por exemplo, para você explicar roubos, você precisava não só compreender o número de habitantes daquela região, mas você também tinha que
perceber o número de pessoas que passam naquela região todos os dias. Então, você precisa associar dois fatores, né? Você tem um fator demográfico, que é a distribuição espacial de pessoas, mas você tem um fator de mobilidade. Então, você tem que colocar esse ingrediente de mobilidade para perceber e entender a distribuição espacial de crimes na cidade de Fortaleza. E a gente acredita que isso pode ser especulado para outras cidades também, apesar de que a gente nunca conseguiu fazer isso para outras cidades. Eu também trabalhei com a relação entre suicídios, homicídios e mortes em acidente de trânsito e o tamanho de cidades. Isso é um aspecto e uma teoria bastante conhecida de ciência de cidades, que é como que o tamanho da cidade, do número de habitantes, afeta de maneira não linear alguns indicadores sociais. E a gente mostrou que, para o caso de suicídios, que foi o caso mais curioso, maiores cidades tendem a ter uma menor taxa per capita de suicídios, o que é bastante contraintuitivo e foi bem recebido assim, pela comunidade no momento e pela mídia. Então, foi interessante publicar esse artigo. Eu tenho vários outros, mas para não deixar muito grande aqui, eu posso falar agora um pouco sobre o que eu estou fazendo em colaboração aqui no laboratório, que é estudar um aspecto de acessibilidade, que é estudar a cidade chamada cidade de 15 minutos, que é um conceito super interessante, que é a ideia de que em 15 minutos todas as pessoas que vivem dentro de uma cidade, dentro de um raio de 15 minutos, elas deveriam ter acesso a todos os elementos básicos para a vida dela. Então, 15 minutos andando ou de bicicleta. Então, em 15 minutos andando de bicicleta, você deveria ter um hospital perto de você. 15 minutos andando de bicicleta, você deveria ter escola. Você deveria ter uma padaria, ter um parque, ter uma academia. Então, essa é uma ideia utópica, né? Criada pelo Carlos Moreno, na França. E em algumas cidades europeias vêm cada vez mais caminhando para implementar esse tipo de coisa. E aqui a gente vem estudando quão longe estamos de atingir isso e o que pode ser feito para chegar mais próximo. E a gente tem uma plataforma online onde você pode ver algumas cidades do mundo. Fortaleza está lá, a gente incluiu recentemente. Você pode ver cada pedaço da cidade de Fortaleza, quão próximo ou quão longe esse pedaço está de ser um local com alta acessibilidade. Acho que é isso. Acho que para manter aqui curto, eu citaria esses 3 trabalhos. Esse último da cidade de 15 minutos é um projeto que ainda vem caminhando e a gente vem tirando os resultados novos, mas que em pouco tempo vai ser publicado. Quais as principais habilidades e competências adquiridas na universidade faz do físico um profissional atrativo para empresas como a que o senhor está trabalhando? Então, eu sou professor afastado do IFCE, mas agora eu trabalho na Sony. Mas assim, a Sony é uma empresa gigante, né? Tem no mundo todo e tem vários branches diferentes dela e vários pedaços da Sony que são microempresas. Então, eu trabalho num laboratório específico que não é assim tão diferente de uma universidade, certo? Então, aqui a gente não desenha produtos para a Sony, esse tipo de coisa. Então, a gente faz pesquisa, publica artigos, estuda teoria, mais de um ponto de vista um pouco mais aplicado, certo? Então, assim, para o local especificamente onde eu estou, quais são as competências? As competências que um pesquisador tem que ter, não é? Então,
saber lidar, saber pesquisar em grupo, né? Saber iniciar, ter boas ideias, um projeto, manter esse projeto e saber comunicar ele, né? Então você tem que saber finalizar, escrever um artigo, comunicar, ir a congressos, por assim dizer. Um físico, né? Ele tem uma habilidade interessante que é extremamente maleável para resolver problemas, né? É difícil dizer que ele é especialmente diferente de outras carreiras, né? Mas a gente consegue reduzir, pegar um sistema que era extremamente complicado, com vários pedaços e elementos diferentes, e você consegue enxergar aquele sistema tentando manter os elementos chaves que vão ser importantes para você explicar o comportamento geral dele. Então, aquela piada da vaca redonda e a grama plana, na verdade, não é tão distante de uma metáfora. Porque, na verdade, uma das grandes habilidades que um físico tem, né, que é você conseguir reduzir um problema até algo que é tratável. Então, eu diria que essa é uma das habilidades mais interessantes para um físico, talvez migrar para uma empresa. Não particularmente a que eu estou, mas mesmo uma empresa geral ou uma empresa diferente. Então, eu diria que você conseguir reduzir a complexidade de um problema para um sistema que você consiga tratar e prever e obter resultados, eu diria que essa é uma das habilidades que mais atraem empresas quando pensam em contratar físicos. Qual conselho o senhor daria para as pessoas que desejam ingressar ou que acabaram de iniciar seus estudos profissionais em física? Tá, é difícil dar conselho, né? Eu posso dizer que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, né? Eu acho que é um bom momento para se fazer física. Cada vez mais existem diversas oportunidades, não só, principalmente fora da academia. Eu diria que se você percebe que isso é a sua paixão, acho que você fez uma escolha pragmática, pensando pragmaticamente, uma escolha boa, porque o número de oportunidades é muito grande. E eu diria que parece meio brega o que eu vou dizer, mas procure um pouquinho qual é a sua paixão, né? Tente descobrir qual é a sua motivação, assim, porque a física é muito, muito ampla, né? Você tem que perceber exatamente qual é a área dela que você é mais apaixonado, se dedicar bastante, estudar muito, aprender muito, tá entendendo? O máximo que você puder na graduação. É um momento muito, muito especial. Dificilmente você vai ter tanto tempo quanto você teve durante o seu bacharelado, mestrado, doutorado. Então, tudo depois vai ficando mais difícil. Você tem a sua juventude ali e concentre-se o máximo possível para aprender o máximo de coisas que você puder. Conhecer muitas pessoas, conhecer o máximo de pessoas que você puder. E buscar o que você mais gosta, né? Porque aí você vai ter motivação para passar pelas partes ruins, né? Vão ter momentos ruins, frustrantes, né? Onde você não vai conseguir produzir o que você sonha. Então, você tem que ter uma resiliência grande, é uma área difícil, não é? Mas que é gratificante. Em todos os sentidos. Sendo pragmático, é uma área gratificante, tanto do ponto de vista de diversão, é interessante trabalhar, mas também é gratificante em termos de oportunidade. Né? Você, hoje em dia, com bacharelado em física, ou mesmo uma licenciatura em física, se você conseguir fazer um mestrado, fazer um doutorado, se você sonha em fazer pesquisa ou trabalhar na indústria,
é perfeitamente possível. O número de oportunidades agora é muito grande, quase que ilimitado, perdão aí pelo exagero. Mas você só precisa se esforçar bastante e trabalhar. Agradecemos por esta bela entrevista e lhe parabenizamos pelo Dia do Físico e desejamos um bom trabalho. Obrigado a vocês pela oportunidade de falar. Espero que eu tenha sido minimamente claro. E saudades aí do Ceará, de Acaraú, saudades aí de todo mundo. Grande abraço.